Tem uma coisa que eu acredito bastante, que eu chamo essa coisa que eu acredito de o poder do movimento. Eu acredito que quando você está em movimento, as coisas, não milagrosamente, mas as coisas tendem a ir acontecendo, as oportunidades vão acontecendo, você vai se desenvolvendo, vai crescendo, né? Então aconteceu uma coisa agora, eu estou até com um insight bem fresquinho na mente para contar uma história para vocês. Por volta, a gente está agora em 2026, por volta de 2022 para 2023, eu fui chamado para dar uma palestra, uma mini palestra. Teria um encontro onde iria um barbeiro, um médico, eu como psicólogo. Era um grupo para falar, um pequeno grupo, uma pequena palestra focada em homens, né? Então tinham vários profissionais ali que tratavam homens e estariam nesse encontro. E aí, quando veio o convite, eu vou confessar, não era muito bom esse convite para mim, porque era um horário que eu teria que desmarcar paciente, era um horário meio ruim, no meio da semana. Só que eu pensei, bom, eu vou me colocar, eu vou conhecer pessoas, eu vou estar num ambiente que eu nunca fui, vai ser um grupo, eu não sei quantas pessoas estarão lá. Resolvi ir, remarquei os pacientes, espalhei eles ao longo de outros dias, enfim. E aí eu fui nesse encontro. Confesso para vocês que o encontro, ele foi flopadinho, digamos assim. Eu imaginei que teriam ali, sei lá, 40 pessoas, por fim não tinha, acho que talvez 10 pessoas, e algumas ainda faziam parte ali da organização. Então o encontro foi bem fraquinho. Só que, o que aconteceu? Nesse encontro eu conheci pessoas. E mais precisamente, um barbeiro, que é um barbeiro visagista, que eu mantenho contato até hoje, inclusive corto o cabelo com ele até hoje. Aqui que vem o X da questão. Eu mantive contato com ele, comecei a cortar o cabelo com ele, comecei a frequentar a barbearia dele, que é uma barbearia diferenciada, onde vão muitas pessoas do marketing digital, muitas pessoas que estão buscando crescer, se desenvolver, uma galera afim de trabalhar e fazer acontecer. E eu comecei a frequentar, estar nesse lugar. E hoje eu fui cortar o cabelo lá e eu recebi o convite para participar de um outro grupo, de um cliente dessa barbearia também, que mobiliza um grupo de empresários na minha cidade, um grupo bem bacana, uma galera madura, disposta a trocar contato, trocar experiência. E eu fui convidado para estar nesse grupo, estarei lá no final do mês. E aí eu achei, nossa, que interessante, acho que eu vou compartilhar isso. Por quê? O convite para esse grupo, que ainda nem aconteceu, vamos ver o que vai acontecer lá, mas eu tenho certeza que vai ser positivo, alguma coisa muito boa vai sair desse grupo que eu vou frequentar agora no final do mês. Só que olha só, esse grupo só veio agora em 2026, porque lá em 2022 eu me mexi, eu fiz uma coisa que não era muito confortável para a ocasião, eu perdi uma graninha, desmarquei uns pacientes, mas eu me coloquei lá, dei a palestra, conheci pessoas, conheci o visagismo, comecei a me envolver com essa coisa de visagismo, cortar nessa barbearia e frequentar esse lugar, e aí veio esse convite. Esse convite não teria acontecido se eu não tivesse aceitado aquela palestra. Se eu não tivesse ido naquele dia, que não era um bom dia para mim na ocasião. Mas eu fui, eu me coloquei em movimento, e eu fui sempre me envolvendo com as pessoas. Eu estou dando um exemplo agora dessa palestra, mas eu já conheci uma outra pessoa bem legal nessa barbearia também. Tem algumas pessoas bem famosas, com milhões de seguidores que estão lá, e já conheci uma galera bacana, mas eu fiquei pensando na questão do poder do movimento. E essa é uma história que eu estou contando para vocês, que está fresquinha agora. Mas eu tenho várias outras que já aconteceram comigo, nessa onda aí do empreendedorismo, que coisas boas foram acontecendo a partir do momento que eu fiz algo. Eu me mexi, eu fui lá, eu estive em um lugar, eu conversei com uma pessoa, eu tentei um negócio novo, quebrei a cara, mas eu conheci alguém. Então, assim, muitas pessoas ficam bastante travadas e querendo começar e num receio de não sabe como e começa a se colocar em movimento. E outra coisa também, você precisa se desafiar em se colocar em lugares, em cenários, em coisas diferentes. Porque, por exemplo, essa barbearia que eu vou já há anos, ela não é perto da minha casa, ela é longe da minha casa. Hoje eu tô ganhando uma graninha boa, mas quando eu comecei a cortar lá, o valor do corte era um pouco desafiador para mim. Só para vocês terem uma ideia, na minha cidade aqui, tem cortes a partir de 25, 15, 25, 30 reais. Lá, quando eu comecei, já era 80.
Hoje em dia já subiu, já tá mais. Cortar lá, opa, foi um pouco fora do que eu estava acostumado. Ó, pra você ver, dá mais do que o dobro. Mas eu falei, não, estar aqui vai ser bom para mim. Cortar com essas pessoas, com essa pessoa especificamente, estar nesse ambiente vai ser bom, vai abrir portas. Mas eu tive que me desafiar a me colocar num lugar um pouco fora do que eu estava habituado. Aí eu comecei a ir lá, comecei a frequentar outros lugares e as coisas começaram a acontecer. Então eu deixo para você essa mensagem nesse vídeo que eu estou gravando a partir desse insight. Se coloque em movimento, se coloque em lugares. Você viu uma feira legal de empreendedorismo, vai. Você ficou sabendo que vai ter uma feira lá no Expo Center Norte, do seu segmento, vai lá. Frequenta a feira. Você ficou sabendo, não sei o que, se coloca, vai lá, vai se movimentando. Porque a partir do momento que você vai se lançando, as portas vão se abrindo, as coisas vão acontecendo. Diferentemente do que se você ficar paradão, esperando algo acontecer, ou repetindo os mesmos lugares, fazendo as mesmas coisas, sempre no meio das mesmas pessoas. Einstein já dizia, insanidade é querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, fique com essa mensagem e compartilhe com um amigo.